Eu vou pedir que você medite essa palavra. Quando eu estiver lendo, irmãos, comece a refletir nela, comece a pensar nela, tá bom? Como se fosse acontecer isso nos dias de hoje. Nos diz assim, o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Então vamos ler. Mateus capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois chegaram também a outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Curvem a vossa cabeça e vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos nessa noite que o Senhor mais uma vez venha falar conosco. Eu sei que o Senhor já tem falado através da abertura do culto, da leitura da palavra. O Senhor tem falado através dos louvores em adoração a Ti, Pai. Mas agora, Senhor, nós precisamos, Senhor, refletir na Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz e aquilo mais o que o Senhor tem com todos nós, Pai. Senhor, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que você pode até dizer: pastor, eu já conheço essa leitura há muito tempo, estou cansado de ouvir ela. Mas, irmãos, a palavra de Deus sempre se renova. Talvez pode não ser para você hoje, mas pode ser para a irmã que está do teu lado, pode ser para o irmão que está do teu lado. E aqui, irmãos, eu gostaria de caminhar sobre essa palavra que nos fala a respeito de 10 virgens. Quando se fala de virgem, irmão, fala de pureza, santidade. E aqui fala de 10 mulheres que eram virgens. E diz a palavra de Deus que o próprio Jesus ilustra essa parábola sobre as 10 virgens, irmãos. E aqui dentro dessa palavra, ele diz que haviam 5 prudentes e 5 loucas. 5 loucas, irmãos, são as pessoas imprudentes, porque realmente eu já disse aqui que é loucura nós estarmos em uma igreja 20, 15, 30 anos e nós encontrarmos a porta fechada naquele dia. Agora, se passar pela nossa cabeça, irmãos, e nós pensarmos um pouco, percebe que aquelas mulheres tinham tudo em comum? Eram 10 virgens, irmãos, não era qualquer tipo de pessoas, eram pessoas que tinham aparência de santidade, de obediência, de fidelidade.
Mas diz, irmãos, que elas não se preocuparam com a sua lâmpada, com a sua vasilha, se ia faltar azeite. Elas não se preocuparam. Começou a passar o tempo, eu estou ilustrando isso. Começou a passar o tempo, os dias, o mês, os anos. E elas nunca se preocuparam em manter a sua lamparina com azeite. Porque o que faz com que haja luz era o azeite da lamparina. Talvez envolvida com as coisas da vida, talvez até cantava, talvez até pregava, mas nunca se preocupou em deixar a sua lamparina cheia de azeite. Nunca se preocupou em pensar que eu tenho que tomar cuidado para que a minha lâmpada não se apagasse. Se você ver, irmãos, lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que vai fazer com que você consiga caminhar no meio das trevas vai ser a lâmpada acesa da sua vida. O que vai te conduzir até a presença, até a porta, é a lâmpada. A lâmpada, ela vai iluminar o seu caminho. O azeite fala da unção. E aqui se vê que as 5 prudentes, irmãos, elas tinham azeite e as lâmpadas estavam acesas. E de repente, irmãos, todas elas adormeceram. É o símbolo da igreja. Por que Jesus ilustrou 10 virgens? Por que ele ilustrou que 5 subia com ele e 5 ficavam? Por que ele separou a metade de 10? Alguém que lê ou medita vai dizer: será que 5% da igreja vai ficar? Ou melhor dizendo, 50% de uma igreja vai ficar e só 50% vai ser arrebatado com Cristo? As pessoas podem pensar isso. Todo mundo que lê vai dizer: meu Deus, irmãos, é sério. Pessoas que lemos, e aquelas pessoas bem preocupadas, olha para esse versículo e diz: meu Deus, eu acho que vai ser só metade que vai subir, eu acho que metade vai ficar. Olha, irmãos, vai ser tirado uma igreja de dentro de uma igreja. E agora, para refletirmos, de que lado você vai estar? Você vai estar na aparência de uma virgem, que tem a aparência de santidade, de obediência, tem a aparência que faz tudo certo, mas na realidade está deixando o seu azeite ficar sem nada, está deixando a sua vasilha ficar sem o azeite. Porque o azeite, irmãos, o que faz com que o crente faça com que a lâmpada fique acesa, irmãos, é um azeite chamado oração, jejum, leitura da palavra, vigilância, amor. Porque, irmãos, se o pastor Claudinei ora, busca a Deus e não tem amor ao seu próximo, irmãos, o meu azeite vai se acabar, ele vai se esvaziar, porque eu não tenho amor, porque eu não tenho compaixão. Percebe, irmãos, que as 5 loucas tinham aparências de pureza, de obediência, de santidade, mas na realidade lá dentro havia algo que precisava ser mudado.
Você já pensou nisso? O que dentro de você precisa ser mudado? Todas elas adormeceram. Quando deu meia-noite, se ouviu um clamor. O que é um clamor? Em alguns dicionários vai dizer, é um grito, é falar em alta voz. Todas elas ouviram o grito, o clamor, alguém dizendo, aí vem o esposo. Mas quem anunciou isso? Quem foi o portador desta voz, que anunciou que o noivo já estava chegando? Glória a Deus. Será que é um anjo? Será que é o próprio Deus? E quando, irmãos, o clamor, irmãos, é ouvido, todas elas se levantaram. Todas elas tinham lâmpadas. Era tudo igual. Mas quando elas se levantaram, as prudentes viram que a sua lâmpada estava brilhando, que na sua vasilha havia azeite, e elas conseguiam caminhar na escuridão, elas conseguiam andar nas trevas em direção à porta. Mas as outras perceberam que a lâmpada estavam apagadas, perceberam que o azeite foi-se embora, e elas não se preocuparam enquanto estavam na terra. E agora elas não conseguiam, irmãos, por causa da lâmpada apagada e da falta de azeite, iluminar o caminho da porta. Percebe, irmão? Já falei aqui, se nós apagarmos todas as luzes, até das ruas, no tempo de escuridão, irmãos, vai ter gente batendo cabeça na parede, caindo no chão, porque não consegue enxergar. Nós só conseguimos enxergar quando a lâmpada está acesa. Glória a Deus! Mas elas tiveram tempo, elas cultuaram, elas cantaram junto, conversaram junto, se alegraram junto. Mas quando se ouviu o clamor, irmãos, houve a separação. Elas tentaram até correr, então perceberam, nós não conseguimos. Quando as prudentes começaram a se movimentar para ir em direção à porta, elas clamaram dizendo, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Será que nesta noite você já percebeu isso? Que o teu azeite está se acabando, e a sua lâmpada está piscando, dando sinal que ela vai queimar. Lógico, dificilmente a pessoa vai dizer, pastor, eu estou vivendo isso, estou vivendo um momento de sequidão espiritual, percebi que não estou sentindo mais a presença de Deus como antes. Mas o que aconteceu com você? Se você ler no livro de João, capítulo 11, irmãos, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 8 e 9 diz assim, livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 8 e 9, que diz assim, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e torna para lá. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia,
não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Às vezes nós não entendemos por que estamos tropeçando, por que tanta fraqueza, por que tanto desânimo, por que eu não tenho mais alegria de estar na casa de Deus, por que qualquer coisa tira o meu tempo e eu nem consigo mais orar. O teu azeite está se acabando, e o Espírito de Deus já tem falado com você. Vai em busca de azeite, te prepara. Aqui Jesus falando, irmãos, ele disse: não tem um dia 12 horas. Se você andar na luz, você não vai tropeçar, porque você anda na luz. Mas se você andar nas trevas, você tropeça, porque você não vê a luz. Mas esta luz aqui, irmãos, fala do teu testemunho, a sua vida com Deus, a tua comunhão, a sua obediência, a sua dedicação à oração. Essa luz faz você andar, faz você prevalecer contra as trevas, faz você vencer o seu inimigo, o seu adversário. Mas hoje, irmãos, o inimigo tem vencido os crentes. Ele vem, aparece e diz para você: eu sou desânimo. Então você diz: tá bom, e você desanima. Outro vem e diz: olha, eu sou a tristeza. Ele olha para você e você diz: tá bem, você aceita ser triste? Você está pensando, irmãos, que cada sentimento que você sente é seu? Você acha que você nasceu desse jeito? Que Deus criou você uma pessoa triste, fraca, angustiada? Não! Deus te criou a sua imagem e sua semelhança, para que vocês sejam vencedores. Não, irmãos, eu vejo a pessoa dizer: pisa na cabeça do diabo, chuta ele, mas não está bem com Deus, está desconcertado, deixou o seu azeite acabar, sua lamparina apagou, e ninguém vê mais luz em você. Aí quem passa diz: aquele lá é crente, ela é crente, mas eu pensei que estava afastado do caminho do Senhor, eu pensei que estava distanciado, porque eu não vejo ela brilhar mais, eu não vejo ela dar luz mais, eu não vejo ela pregar, eu não vejo ela cantar, eu não vejo mais ela orar, eu não vejo mais ela em culto, ela vai em qualquer lugar, mas não vai na minha casa. Percebe, irmãos? E alguém que olha para você: eu acho que ela está apagada, eu acho que ele está apagado. Você pensa, irmãos, que desafiar o diabo, dizer que pisa na cabeça dele, é como se fossem as 5 loucas, com aparência de santidade, obediência, pessoas elas dizendo: nós pisamos na sua cabeça, porque somos puras, somos obedientes. E de repente, irmãos, a lâmpada apagou, o azeite acabou, mas por quê? Faltou alguma coisa, faltou amor, faltou perdão, faltou a santidade, alguma coisa havia faltado. Eu vi muitas pessoas que disseram que chutaria o inimigo, pisa, manda até pisar, pisa aí, irmão, todo mundo pisa junto, e você vê muitas pessoas fora do caminho do Senhor, caídos, uns que viram mendigo, bêbados,
prostitutas. Eu vi, irmãos, vejo prova real, pessoas que fizeram isso, punham a mão nas pessoas, orava, revelava, e agora estão caídos. A lamparina, irmãos, acabou o azeite, a lâmpada apagou. Talvez, quando ele percebesse que a sua lâmpada estava apagando, ele consultasse a Deus e buscasse, como fez Davi. Davi, quando viu que a sua lâmpada ia se apagar e o seu azeite estava se esgotando, Davi caiu aos pés do Senhor e se humilhou e alcançou a sua misericórdia. A lâmpada não apagou. O inimigo estava até lá, olha, eu vou cortar o fio da lâmpada de Davi, eu vou destruir, agora ele está acabado, está caído. Não, irmãos, ele foi buscar azeite. O azeite de Davi estava na humilhação. Davi, ele se aproxima de Deus e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu mereço esse castigo, Senhor, mas eu te peço, Deus, tenha misericórdia de mim, não tire de mim o teu Espírito Santo. Se você percebe que a frieza está te dominando, que o Espírito Santo está saindo, comece a se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele sabe o que vai fazer com você. Jesus disse: se andar na luz, olha, se você andar direito, se você tiver bom testemunho, se você tiver a vida no meu altar, na minha presença, em oração, você vai andar no meio das trevas e você vai vencer. A treva não vai te pegar, o pecado não vai te derrubar, porque você anda de dia, você é transparente, você não oculta nada de mim, você me revela o que você fez. Davi fez isso. Ele revelou para Deus o pecado que ele cometeu. Então Deus, Espírito, fique nele, não saia dele, porque ele é um homem segundo o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Mas se você andar na escuridão, você vai tropeçar. E o Senhor tem dito pela sua palavra, você tem tropeçado, você tem andado no escuro, mas o Senhor já tem falado com você. Ori calabachuri calabaia. Quantos livramentos o Senhor tem te dado, quantas oportunidades o Senhor já te deu. Irmãos, é inadmissível ter 10 virgens, todas conhecedoras da palavra, todas experimentando da mesma água, e Jesus chama e elas não conseguem se aproximar dele, porque a lâmpada apagou. Nós precisamos entender o que está fazendo acabar o seu azeite, o que está apagando a sua lâmpada. É o seu amigo, sua amiga, sua amizade, seu emprego, as lutas, porque tem pessoas que deixam a lâmpada se apagar por causa da luta, por causa do problema. Se você perguntar aí fora para algum mendigo ou algum drogado, ele vai dizer: eu fui crente, um dia a minha lâmpada estava acesa, um dia havia azeite na minha vida, mas por uma decepção eu deixei ela apagar.
Porque o primeiro recurso do ser humano, quando passa uma decepção, ou quando sofre de alguma coisa, é desistir de Deus. Davi não desistiu de Deus. Ele sabia que Deus era o único. Só Ele tinha misericórdia. Ele até preferiu cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos homens. Percebe? Se você deixar a sua lâmpada se apagar, você não vai conseguir. Você não vai encontrar o caminho da porta. Percebe que aquelas virgens loucas, elas até bateram na porta e disseram: Senhor, nos abra a porta, Senhor. E quantos crentes vão ter decepção? Vão até dizer que trabalhou para Jesus, vão dizer até que profetizaram, tiveram visões, sonhos, deram de alimento para o pobre e o necessitado, mas não entrou pela porta. Então, irmãos, uma mínima mancha. Já viu as bodas onde um convidado entrou, irmãos, e ele tinha uma mancha na sua roupa que destacou muito, e alguém olhou para aquela mancha e disse: olha, pega esse cara aí, amarra ele e lança nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós precisamos, irmãos, tirar a mancha da nossa vida. Pastor Claudinei, tirar a mancha dele. Nós não sabemos se a mancha é na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, aonde nós pisamos, com quem conversamos, do que conversamos, o que tratamos, como tratamos. Oh, glória a Deus. Irmãos, se tira a sujeira de uma roupa, as donas de casa sabem disso. Joga lá o sabão em pó, detergente ou alguma coisa que tira mancha, cândida, joga a roupa lá, irmãos, e quando vê, a roupa sai limpa, a mancha saiu. Eu quero dizer que nessa noite está aqui quem tem poder, que é o Filho de Deus, que é o Espírito Santo, estrategista em tirar as nossas manchas, nos libertar de tudo aquilo que nos faz ficar como as loucas virgens. Você não pode aceitar, você não pode admitir que isso aconteça com você. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, e o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As pessoas, irmãos, não se preocupam em ler e meditar. Elas vão às vezes seguindo o que o pastor fala aí, o que o pregador fala, o que o evangelista fala. Mas você consultou a palavra de Deus? Você viu se está batendo com aquilo que Deus está falando em sua palavra? Erreis por não examinar as escrituras, pois elas testificam de mim. A Bíblia fala, irmãos, se dois condutores cegos, se um cego guiar outro cego, os dois caem no poço. É o que está acontecendo hoje. Tem muitos homens que estão cegos espiritualmente, estão guiando o povo de Deus, de forma que não está escrito em sua palavra. Lâmpada para os meus pés, quer dizer, se eu meditar, se eu ler, eu não vou fazer coisas erradas. Ainda que o meu pastor mande, eu não vou errar, porque a palavra é a verdade de Deus. E luz para os meus caminhos.
Você pode parar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer direção, no meio de qualquer povo, ela vai ser luz para o teu caminho. Deus vai dizer o que você deverá fazer através dela. O Salmo, esse é o primeiro, diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você sabe que não se detém no caminho dos pecadores, irmãos? É não ser iludido por eles, por elas, é fazer o que eles fazem. Eu vejo pessoas, irmãos, cristãs ou crentes, participando do mundo, fazendo tudo como não tivesse pastor, realizando coisas, e diz assim: olha, eu sou crente, eu canto, oro, vou na igreja, mas o que está fazendo você errar? Você não está meditando? Não está vendo o que está certo, o que está errado? Irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu procurei saber o que era certo e errado. Existem muitas denominações, muitos enganadores, igrejas heréticas, pessoas que apostataram da fé e estão conduzindo o rebanho do Senhor, entende, irmãos? Mas se você meditar em sua palavra, você não vai errar o caminho, você vai acertar a porta. Muitos vão se introduzir na sua frente, tentando impedir de você passar, de você prosseguir, mas se você meditar, ela é sua lâmpada, ela é a luz para iluminar todo o seu caminho. Eu vou finalizar, irmãos. Um dia, o irmão Rodrigo, ele falou sobre a arca do Senhor aqui. Um dia, irmãos, quando os filisteus pegaram a arca de Deus, porque o povo estava todo despreparado, os sacerdotes todos desconcertados, os seus filhos também, em desobediência a Deus, fazendo o povo todo errar, irmãos, porque o povo estava atrás do sacerdote, estava atrás dos filhos dos sacerdotes, mas não estava atrás de Deus, e todos erraram. E chegou o dia da batalha. Os filisteus se prepararam e foram batalhar com Israel. E quando estão batalhando, Israel perde a batalha. Quando estamos com a lâmpada apagada e sem azeite em nossa vida, não adianta lutar, você vai perder. Você primeiro precisa encher sua vasilha de azeite. Se a sua lâmpada acender, vai para a batalha, o Senhor vai ser com você. E sabe o que aconteceu, irmãos? O povo desconcertado, ele foi pegar a arca do Senhor, levaram a arca do Senhor, tiraram a presença de Deus do povo de Deus. Pensa, irmãos, eles pegaram a arca, colocaram no templo de Dagom e deixou lá. Olha, nós vencemos, nós ganhamos do Deus Israel. Olha a arca aí, diante do nosso Deus. Não havia quem tomasse, não havia quem tirasse, não havia quem defendesse Israel e que fosse lá buscar a arca do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eles acordam de madrugada, de manhã, Dagom estava com o rosto em terra. E o Senhor está dizendo: ore calabachura, pela tua palavra, se você não se prostrar diante de Dagom, diante deste mundo, diante daquilo que o inimigo tem oferecido, ele vai cair por terra. Glória a Deus, aleluia.
Quando ele chega, o gigante está caído, irmãos, cortado a sua cabeça. Sabe o que aconteceu? Eles levantaram, não adiantou, estava caído de novo, agora o tronco. Percebe? Deus tem providência para a sua vida, mas Ele quer fidelidade. Você quer que a providência está chegando em você? Glória a Deus! Sabe o que eles fizeram com a arca? Não suportaram a presença da arca. O próprio Deus interveio, o próprio Deus lutou, o próprio Deus entrou na batalha. Não havia homem, não havia mulher, não havia pessoa. O próprio Deus, irmãos, agiu. Não adianta você pôr a sua mão. Tire as suas mãos e deixe o seu Deus agir. Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eles pegaram a arca, irmãos, fizeram rato de ouro, hemorroidas de ouro. Essa história é longa. Fizeram um carro de boi, colocaram a harpa e disseram: olha, tira a presença de Deus de perto de nós, porque o Deus de Israel é um Deus todo poderoso, e quando Ele entra na batalha, Ele não perde. Percebe? O livramento veio da parte de Deus. Eles acharam que tinha acabado tudo. É isso que o inimigo pensa do cristão fracassado. Eu acabei com ele. Ele é a arca que se prostrou. Ele é a arca que foi levado no tempo de Dagon. Ele se dobrou diante de nós. Então, irmãos, onde você for, você tem a presença de Deus. Não se prostre, não mude, não faça a vontade do inimigo, faça a vontade de Deus. Deus tem preparado para a tua vida aquilo que você tem pedido. Ore calabachura. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Então guarde esta palavra. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Busca, ora, vigia, se dedique na casa do Senhor. Se tiver alguém frio e desanimado, olha, diga: desperta, porque essa frieza não vem de Deus. Desperta, senão a sua lâmpada vai se apagar.